Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Hoje nós vamos conversar com o CEO da M-Labs. Tô aqui com o Leandro, um grande amigo, um grande parceiro. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao Profadcast. E hoje nós vamos falar sobre como implementar a cultura na tua empresa. Mas não é uma cultura de qualquer jeito, é a cultura na veia. Não é isso, Leandro? Boa, Renan. É isso aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E falar sobre esse tema que me move, né? Que é a cultura empresarial. Não só a cultura no sentido de como você convive ali no ambiente de trabalho, mas como você movimenta isso para trazer resultado. Então vai ser um prazer conversar com todos vocês aqui. Bom demais. E para a gente começar a cultura, tá aqui visitando o nosso estúdio, visitando o nosso escritório Profad Office. E, de presente, a nossa cultura. Muito obrigado. Você já tem um livro financeira. Desse. Mas agora com dedicatória, porque foi lá o livro em massa, né? Inclusive, o Leandro, a gente fez um trabalho muito legal lá na M-Labs com o time deles. E a gente fez uma série de palestras, né? Ele investiu o livro para todo mundo, todos os colaboradores dele. Então, eu gosto sempre de trabalhar com empresas que têm cultura. Porque você levar a educação financeira para dentro de empresas não é algo que é comum. Né? Porque a maioria das empresas, empresários, gestores, eles têm uma verba para investir em quê? Vendas, tecnologia, é tudo a parte técnica. Mas a parte de bem-estar financeiro, ninguém está olhando. E hoje já está na NR1, já está com o maior índice de burnout, porque às vezes interfere muito o trabalho em excesso, mas também a dificuldade e como que eu vou pagar minhas contas. Então isso tudo influencia. Então, parabéns por você levar essa mensagem aí pro teu time, tá? Muita gente trabalha para pagar boleto, né? Isso é desafiador. E só uma curiosidade aqui sobre o seu livro, não sei se eu falei, mas a mãe de um colaborador chegou para mim e falou assim: Leandro, o que você tá fazendo com meu filho? Aí eu, primeira reação, dei aquela assustada, mas como assim? O que foi? Cara, ele começou a ler livro. Ele lendo do livro, eu não vou falar o nome dele aqui. E por quê? Porque o tema é de interesse, é um tema que movimenta de fato a pessoa e faz diferença para a pessoa. Então, quando você tem uma cultura que faz esse movimento, né, e leva um tema que realmente impacta e muda a vida da pessoa, ela vai se interessar e vai buscar o conhecimento para ter uma performance melhor, para ter uma vida melhor, porque tem alguma coisa que move o interesse dela ali, pessoal, naquilo, né? Então, animal, muito teve bom. Orgulho de uma mãe, né? Então, transmitindo agradecimento para você também. Obrigado. Eu fico todo arrepiado, porque de fato é uma missão, né? Não é só... o livro... Às vezes a gente pensa, ele vai aprender. Mas talvez ele foi o ponto que ele começou a gostar de ler. Que eu não gostava. Eu fui muito assim. Eu lia só na época da faculdade para estudar para prova, mas eu nunca pegava livro para ler. Depois eu comecei a gostar porque foram os temas que eu gostei. Educação financeira, investimento. Então, é uma quebra de padrão incrível. E aí, claro, por quê? Porque você deu essa abertura para o time ter essa possibilidade. Então, isso é muito legal, cara. Exatamente. Parabéns. E aí, acho que duas coisas que puxam a partir disso, né? O primeiro, que ninguém gosta de ler. Você não gosta de ler. Você gosta do tema de produtividade financeira, você gosta de uma história, você gosta de buscar um conhecimento sobre o empreendedorismo. E a leitura é a ferramenta que você usa para acessar esse conhecimento. O problema é que muitas pessoas focam no meio, né? E não no fim. Qual que é a jornada que você vai ter com aquele processo. E aí, fazendo também um paralelo, já puxando aí um pouco do contexto da cultura da empresa, é que os meus colaboradores, os funcionários, as pessoas que estão lá comigo, elas não trabalham para mim. Que seria equivalente a você gostar de ler, né? Você tá focado no meio. Elas trabalham para elas. E aí, o meu trabalho é conseguir, usando cultura como ferramenta, mostrar como que que benefício que elas têm, o que elas ganham, como que eu alinho o interesse delas ao meu interesse, para que de uma forma que ao trabalhar para elas, elas também gerem resultado para mim, né? E ao trabalhar para mim, elas gerem resultado para elas. Então, a gente conseguir vender isso, que aí até eu tenho uma expressão que eu uso muito, que é: o empreendedorismo é o trabalho social mais forte que alguém pode fazer.
Porque graças a você empreender, por exemplo, você está levando conhecimento financeiro que está mudando a vida de quantas pessoas? Graças a você empreender, você está empregando quantas pessoas que talvez não teriam oportunidade que tem, graças a você se arriscar, construir essa estrutura, colocar seu dinheiro, seu tempo, seu esforço para trabalhar em pró, né, de um benefício que você quer ter, não interessa, mas esse movimento, ele arrasta um monte de gente, né? Então, empreender é a ação social mais forte que alguém pode fazer. Total. E uma coisa bacana, né? A empresa do Leandro, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre ela. Fica em Campinas, e aí eu fui para lá, tem 2 semanas, dar ali a palestra pro time dele. E, cara, eu conheci de fato ali a cultura e tudo mais. De lá veio o convite para ele estar aqui com a gente, porque eu gosto muito de cultura. É um tema que, sabe, eu estudo muito, eu implemento muito aqui na empresa. E eu honro muito as empresas que eu vejo que tem cultura e não só que falam que tem cultura. Porque tem uma diferença, né? Tem empresas que falam, não, aqui a cultura é forte e tal. E aí a cultura é forte só na hora que tá gravando um vídeo. Eu já vi muita empresa assim. Tá gravando um vídeo pros stories, pra isso, a cultura tá forte. Mas depois é tipo, sabe aquela galera... Perde energia. Não né? é. Então, assim, cultura é o que as pessoas estão fazendo quando você não tá lá. Exato. E quando eu cheguei lá, você não tava. Então, isso que é legal. Então, ficou muito evidente ali, né, o empenho de todo mundo, o que eles estavam ali recebendo, falando, explicando sobre o setor de cada um. Então, primeiro, parabéns, já falei contigo lá, mas eu como empreendedor, empresário, eu sei o quanto é difícil implementar a cultura, o quanto é difícil manter cultura, porque a cultura não é só, já implementei. Não, Sim. Melhoria contínua todo dia e tal, né? E aí a gente precisa ter esse olhar de falar assim, pô, tá dando certo, que bom, né? Então, parabéns aqui publicamente, porque o time como um todo, né, conseguiu mostrar que a MLabs tem cultura forte, cultura na veia. Então, pra gente começar, o que é cultura? Né? Porque às vezes a pessoa tá ali. Aqui o nosso público é a galera que são executivos, né, trabalham em empresas e tudo mais, mas tem gente que está pensando já começar a empreender e tem muitos empreendedores, muitos empresários. Então a gente tem um mix aqui de gestores que vão beber da fonte de cultura, porque às vezes estão numa multinacional que... na verdade, toda empresa tem cultura, né? Só que não necessariamente Isso. a cultura que a gente gostaria que fosse. Exatamente. A gente né? pode até partir daí. Pronto. Né? Assim, toda empresa tem cultura. Então, você aí na sua empresa, ou muitas vezes as pessoas olham assim, esse papo de cultura é papo de startup, papo de quem quer abraçar árvore, né? Você tem vários estereótipos que podem estar associados a isso, mas toda empresa tem cultura, né? A sua empresa tem cultura. A questão é, você está no controle da sua empresa? Você está no controle da cultura da sua empresa? Você está no controle de como as pessoas se comportam na sua empresa? Então, a cultura... tem várias definições que eu posso falar aqui, ou vários desdobramentos disso, mas em última instância é como as pessoas se comportam. Você falou uma expressão que eu gosto, né? Que assim, é como as pessoas se comportam quando o dono não tá vendo, quando o chefe não tá vendo, né? E aí, por que elas se comportam daquela maneira ou como elas deveriam se comportar? Então, primeiro, essa definição. Toda empresa tem cultura. Só que eu gosto de enxergar a cultura como uma ferramenta de gestão. Tá? E eu vou explicar o que isso quer dizer. Você viaja o Brasil inteiro para fazer palestra, para fazer treinamento, para visitar a empresa, para vender, para passear, para o que quer que seja, certo? E, eventualmente, você tem pessoas que trabalham para você fisicamente ou remotamente, né? Quando você está sozinho, você fundou a sua empresa, você começou a fazer a sua empresa, você tem um jeito de fazer as coisas, então você tem um jeito de atender o cliente. Quando surge um problema, você tem um jeito a reagir àquele problema, você tem um nível de qualidade que você aceita entregar alguma coisa, você tem um nível de conversa, de respeito, de profissionalismo, de abordagem, você tem uma intensidade que você coloca em determinadas tarefas. Se você é mais comercial, você vai pôr de um jeito. Se você é menos comercial, você vai pôr de outro. Se você gosta mais de produto, você vai pôr de outro. Então, você tem um jeito de trabalhar. E qual que é o desafio, por exemplo, do empreendedor ou mesmo da pessoa que está começando a exercer uma função de liderança?
ela... Não sei se você já viu isso, né? Ontem, inclusive, a gente fez um jantar com alguns clientes e eu ouvi de um especificamente ali que ainda está no começo de uma operação e tudo, falando assim, cara, eu não consigo pôr um funcionário para fazer isso porque ninguém faz do jeito que eu faço. Né? Então, uma definição que eu gosto é assim, a cultura é quando você consegue fazer com que as pessoas façam do jeito que você gostaria de fazer. E aí, a cultura ela é a ferramenta que você usa para fazer isso. Porque você pode usar, para gerenciar uma empresa, uma lógica que chama comando e controle. O que é comando e controle? Eu falo, você obedece. Né? Então, Renan, essa luz aqui está muito alta. Vai lá e aumenta. Cara, tá muito frio. A porta tá fechada. Ou tá muito calor. Abaixa o ar e tal. Então, você tá identificando os parâmetros que estão acontecendo e você tá dando um comando para alguém reagir àqueles parâmetros. Olha, esse cliente reclamou. Vai lá e fala com ele. Olha, tem uma oportunidade. Liga aqui para vender porque tem essa oportunidade. Só que qual que é o problema dessa lógica? É que você é o processador, você é o computador, você é a máquina que recebe todas as informações para tomada de decisão. Você é o cérebro. E as pessoas que estão ao seu redor, elas são só os braços e as pernas, né? Que vão ali executar o que você tem que fazer. Nem todo contexto, a lógica de comando e controle é necessariamente ruim. Por exemplo, vamos pegar o contexto militar. No militar não é um soldado que obedece ali e tal? Então ali você quer ter a lógica do comando e controle. Tá tudo bem. Talvez em determinado nível hierárquico da empresa, você quer ter a lógica do comando e controle e fazer, mandar. Só que se você quer aproveitar da inteligência das pessoas, aproveitar da capacidade de execução das pessoas, concorda comigo que se você explicar para alguém como que você agiria em determinada situação e dar a liberdade para aquela pessoa agir como se fosse você, existe até uma chance, né? Eu não me considero a pessoa mais inteligente do mundo. Né? Na verdade, talvez eu esteja até abaixo da média, não sei se estou acima da média, não interessa. Mas a questão é que eu não posso contratar pessoas mais inteligentes ou mais habilitadas ou mais capazes para executar uma determinada função, tipo trabalhar na área de marketing, trabalhar na área de vendas, trabalhar na área de programação. Então ela tem mais propriedade para executar aquilo, só que eu quero que ela faça aquilo com o conhecimento dela, como eu faria se estivesse no lugar dela. Então você não quer que isso aconteça? Então quando você faz esse alinhamento cultural, que é alinhar o comportamento que você quer que ela tenha, você consegue dar mais autonomia para a pessoa. Então eu tenho até um gráfico que eu desenho que é assim, quanto mais alinhada culturalmente a pessoa está a você, mais autonomia você pode dar a ela. E quanto mais autonomia você dá à pessoa, mais livre você fica para focar a sua energia em coisas que são importantes. Então, esse desenho da cultura como ferramenta, ela no fundo é um jeito de você configurar o seu time para trabalhar, para diminuir um pouco a burocracia, diminuir um pouco a lógica do comando de controle, diminuir um pouco as amarras, dar um pouco mais de espaço para criatividade, dar um pouco mais de espaço para liberdade, para que você tenha pessoas inteligentes trabalhando para você, mas do seu jeito. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos um valor cultural que a gente chama de simples, rápido e fácil. E eu vou até explicar por que eu chamo de simples, rápido e fácil e por que eu não dou outro nome que seria mais conhecido como, por exemplo, praticidade ou custo-benefício, né? Porque assim, custo-benefício você já remeteu a alguma coisa, certo? Uhum. Então você já fez uma associação a alguma coisa que você imagina que possa ser custo-benefício. Ela vai fazer do jeito que ela acha. Ela vai fazer do jeito que ela acha que é. Quando eu falo que é simples, rápido e fácil, quando eu uso a minha terminologia, quando eu batizo alguma coisa que me define com um nome que é único,
você para, pô, eu não sei o que é simples, rápido e fácil, então me explica. E aí você cria, é uma ferramenta de comunicação, né? Você usar valores com nomes diferentes, porque isso faz com que a pessoa não tenha vergonha de perguntar, faz com que a pessoa chegue para você com humildade intelectual de tentar entender o que você quer dizer com aquilo. E aí um dos nossos valores, então, é simples, rápido e fácil. Eu entendi que o meu jeito de trabalhar não é assim, eu não acredito que eu teria uma relojoaria de luxo. Eu não conseguiria montar um Rolex, sei lá, né? Um Patek Philippe. Por quê? Porque não é a minha pegada. A minha pegada é resolver problema. Não é posicionamento de luxo. Não é fazer um negócio perfeito no detalhe. O meu negócio é resolver problema da maneira mais eficiente possível, mais rápida possível, mais prática possível. Então, eu quero transmitir para a galera que trabalha comigo que na hora de resolver um problema, ele tem que focar no problema e tirar a dor o mais rápido possível. Ou seja, o lema feito melhor que perfeito cabe mais na minha empresa. É um valor. E o jeito de eu transmitir esse valor é quando eu ponho simples, rápido e fácil. Porque eu entendi que no meu mercado, para atender o B2B, como eu trabalho com um negócio de essencial, né, que é sistema de pagamento para mini mercado, quando o cliente precisa de mim, ele não quer a solução mais perfeita possível num atendimento. Ele quer que eu resolva o problema dele. Ele quer que eu seja prático, ele quer que ele seja rápido, ele quer que eu seja eficiente, né? Tem gente que busca exclusividade, que tem, mas não é o meu DNA. E aí eu quero transmitir isso para minha equipe. Então eu tenho um valor, esse valor tem uma palavra diferente e eu transmito isso. Aí eu já não preciso explicar em toda situação como a pessoa tem que fazer exatamente naquela situação, porque ela já sabe que ela tem que agir de uma maneira simples, rápida e fácil. A situação, seja ela qual for. Por exemplo, precisa decidir sobre a compra de papel toalha para os banheiros. Porra, eu preciso explicar qual papel toalha. Você acha que eu estou preocupado com qual papel toalha vai comprar? Cara, sei lá, né? Precisa ser o melhor custo-benefício. Né? Eu não quero que esfarela na mão, mas eu não quero que você pague um absurdo pelo papel toalha. Então, só que percebe que cultura não é sobre certo e errado. Por isso que é importante que toda empresa tem cultura. A questão é se ela está alinhada com o que você gostaria que tivesse. Porque quando eu vou para um restaurante de luxo, né, eu vou ali no South Point de Miami, sentar em frente à orla ali para comer um wagyu, sei lá. Cara, você vai lá no banheiro, a toalhinha é quase uma toalha de pano. Você fala, pô, isso aqui é pano ou é papel? Então, simples, rápido e fácil, para aquela empresa, não bate, entendeu? Você vai comprar um item de luxo, eu citei o exemplo da Rolex, né? Você vai lá comprar um item de luxo, cara, se for usar o banheiro da loja de luxo, você não espera que tenha um papel simples, rápido e fácil. Você não espera que tenha um atendente prático que chegue lá e fala, Renan, qual que é o seu problema? Não, senta, é só você pegar ali, passar ali e pagar. Você não está querendo resolver o seu problema rápido. Você quer carinho, você quer, né? Você quer atenção, você quer que a pessoa abra uma champanhe na hora que você comprou, você quer que sirva um bombonzinho. Então, assim, é diferente. Cada empresa, cada mercado, cada objetivo vai ter um valor diferente. Mas a lógica da cultura, ela é essa de você ter uma ferramenta que você faz com que as pessoas ajam da maneira que você agiria se você não tivesse ali. Boa. E aqui o que eu pego, galera, para vocês, né? Muito ouro aqui. Se parasse o podcast agora, já tava pago, né? Então aproveita aí, ó, o melhor pix que a gente pode receber aqui, eu costumo dizer, né, é o teu like, né? Aqui o like já tá pago aqui pra gente, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que é empresário, empreendedor, que quer entender mais sobre cultura, gestores, líderes, né? Manda, porque ainda tem muito ouro aqui pra gente falar. Beleza, se inscreveu no canal, você que tá pelo YouTube, quem tá no Spotify, avalia com 5 estrelas e vambora que o conteúdo aqui é ouro. Pontos importantes aqui, além de tudo, né? Vou só fazer uns highlights pra galera. Primeiro,
você tem que identificar exatamente o que a tua empresa quer. Acho que isso é um ponto importante que você falou. Qual o posicionamento que você quer? Porque não dá para atender todo mundo. Não dá para ser uma empresa de luxo que entrega solução rápida, que entrega isso. Não, então o que você é? Cultura é muito, você falou, DNA. Né? Identidade, né? Então, assim, qual é a tua identidade? Qual é a identidade do teu negócio? Beleza. Então é isso que você tem que começar a expor. Segundo ponto muito importante, assim, muito legal que você trouxe. E eu faço isso, mas de forma intuitiva. Eu nunca tinha parado para pensar com essa teoria que você trouxe, essa tese. Achei bem bacana. Trazer um nome diferente. Né? Um nome diferente por quê? Porque não tem nenhum contexto. Então o contexto é você que coloca. Porque quando eu falo assim, na minha empresa você precisa ser comprometido. Você sabe o que é comprometimento? A pessoa vai falar, não, sei. Mas tá você sabe o que é... tranquilo, já sei. Tá tranquilo, já sei. Mas você sabe o que é comprometimento para mim, dentro, né? Aqui dentro? Você sabe o que é profissionalismo aqui dentro? Você sabe o que é espírito de equipe aqui dentro? Porque, sei lá, a Ambev deve ter espírito de equipe como um valor. Só que é um espírito de equipe competitivo. É um outro DNA. Uhum. Talvez uma outra empresa qualquer tenha espírito de equipe também, mas num contexto completamente diferente. Sim, total. Muito bom. E um outro ponto interessante é você colocar aquilo que faz sentido dentro do teu negócio. Porque você precisa entender o contexto. Tu vai ser uma empresa de quê? Vamos pensar quem está começando agora o negócio. Tem que saber o que você quer. Não precisa ter um business plan, mas você tem que saber minimamente quem é o meu ICP, ou seja, quem é o meu cliente ideal. Porque é daquela maneira que você vai saber se você precisa de toalha de quase um papel ou uma toalha que, cara, é de pano e joga no... Eu lembro a primeira vez que eu fui no Copacabana Palace. Cara, e o banheiro, o público, né, vamos dizer, na piscina, é uma toalhinha de pano por pessoa. E tu pega e joga lá. Tipo, você fala, não, tem cara, coisa errada, vou né? dobrar e vou deixar aqui pro próximo, né? Tipo, não, velho, joga ali. Então, é nesse nível, né? Agora, na verdade, até, Renan, assim, é uma coisa que comunica com o primeiro ponto aí que você chamou a atenção, que é a identidade e tem a ver com isso, assim, na hora de você... Se você não tem ainda o domínio da cultura da sua empresa e você quer fazer um cercadinho, né? Falar assim, não, beleza, agora eu vou dominar a cultura da minha empresa. Você tem que olhar 3 coisas. Você tem que olhar os seus clientes, que é isso que você está falando agora. Por que você tem que olhar os seus clientes? Porque, cara, se você quer vender um item de luxo, você tem que ter uma cultura que se posicione como luxo, certo? Você tem que olhar os seus colaboradores, porque a gente tem diferentes contextos, né? Então, eventualmente, você está começando agora. Mais fácil, você não tem ninguém para olhar. Aí você pode escrever e aí cultura é quem você contrata, quem você demite, quem você promove. Então, as pessoas que vão entrar lá, você vai lapidando e vai direcionando para o seu contexto cultural. Mas e se você já tem 2.000 pessoas trabalhando para você? E se você precisa daquele perfil para atender seu cliente, que é o primeiro cara ali que você olhou, o contexto do mercado? Então, eventualmente, você vai ter que configurar a cultura da sua empresa olhando também os colaboradores, porque eu vou dar um exemplo, né? Muita gente fala assim, é difícil contratar a geração Z não quer trabalhar, põe a culpa na geração. Mas, peraí, você contrata 20.000 pessoas? Porque se você não contrata 20.000 pessoas, você contrata 2... Então, não é possível que você não vai achar numa geração de centenas de milhares de pessoas 2 que estão aderentes à sua cultura. Agora, se você tem uma empresa eventualmente de call center, sei lá, né, para citar um exemplo qualquer, que você tem que contratar dezenas de milhares de pessoas, então talvez você tenha que se preocupar com um contexto de colaborador e falar assim, cara, esse perfil de pessoas que eu preciso que trabalhem para mim, porque eu não tenho de onde contratar, porque eu estou numa cidade específica e eu tenho que contratar moradores dessa cidade. Cara, eu tenho que olhar para o que eles precisam, porque eu tenho que formatar a cultura de acordo com as pessoas que vão trabalhar para mim. Então, eu tenho que olhar cliente, eu tenho que olhar colaborador, que é quem vai trabalhar para mim. Mas, sobretudo, e primeiro, na minha visão, porque até a formatação do negócio, eu acho que ela deve vir daí, né? Cada um tem uma história empreendedora, uma visão, mas se eu quero fazer um negócio, eu quero fazer um negócio que faça sentido para mim, né? Às vezes, para alguém vai fazer sentido simplesmente um negócio que dá dinheiro, ok, mas para mim tem que fazer sentido.
Então a cultura, ela tem que fazer sentido para mim. Então se eu não sou um cara, por exemplo, que mesmo tendo dinheiro, gosto de usar relógio de luxo, carro caro, gosto de viver um ambiente de luxo, será que faz sentido? Será que dialoga comigo eu ter uma cultura que tá posicionada desse jeito? Porque o meu desafio vai ser o seguinte, e aí eu tô falando assim, né? Vamos separar quem é investidor, porque uma coisa é ser investidor. Eu comprei uma ação da Petrobras. Cara, como que é a cultura da Petrobras? Assim, desde que esteja alinhado eticamente comigo, né? Assim, cara, o que eles fizerem lá dentro, né? Eu comprei lá a ação, eu tô acho que esse é uma boa analogia. Estou posicionado como investidor. Só que se eu sou fundador, sócio, vou trabalhar lá, vou ser um sócio diretor, aí eu vou trabalhar na empresa. Então, cara, até depois eu vou deixar você concluir seu raciocínio, mas e depois eu explico isso, mas a formatação e formalização e desenho da cultura veio para que eu tivesse um ambiente que eu sentisse prazer de trabalhar todo dia, e para que as pessoas que estão lá tivessem... Então, assim, tem que ser um negócio leve, não aquele negócio que toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite e eu vou lá, puta, tá chegando segunda-feira. Então, se você não fizer uma cultura que está alinhada a você, para você trabalhar vai ser um martírio, né? Então, são esses três pilares. Cara, se você não alinhar com o cliente, você não vai vender. Se você não alinhar com o colaborador, você não vai ter ninguém trabalhando de maneira engajada para você. E se você não alinhar com você mesmo, você vai ser um sacrifício você trabalhar. E aí, naturalmente, vai cair performance e tudo. Então, só para dar um pouco mais de substância aí para a identidade e para essa questão de olhar para o cliente na hora de formatar a cultura. Olha que legal você falou. Se você não conectar não olhar para o cliente, você não vai vender. Se você não olhar para o teu colaborador, você não vai crescer. E se você não olhar para você, você não vai viver. Perfeito. Então tem três linhas boas já para trabalhar. Porque é exatamente isso, né? Então a gente não está aqui para sobreviver. Tem que fazer sentido. O ambiente, ele contagia, positivamente ou negativamente. Exatamente. Muito bom. Então, ó, 3 pontos já para você mapear. Então, se você não tem aí um guia de cultura, uma política de cultura, já começa. Beleza, eu tenho que trabalhar com esses 3 pontos principais. A partir daí, quais são os pontos para a pessoa que está montando ali um manual de cultura, um guia de cultura, para ela entender, cara, tá no caminho certo. Pegou esses 3 pontos, já viu, sabe que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ela não tá. Qual que é o próximo passo para montar ou validar a cultura? Porque talvez a galera tá aqui já tem cultura, acha que tem. Na verdade, tem. De fato tem. Uhum. Mas para ela validar e falar assim, é a cultura que eu quero. É a cultura na veia, vamos chamar assim. Né? Boa. Então eu vou tentar fazer de forma meio cronológica, baseado na experiência, no que eu fiz. E aí eu passei por processos, né? Então, vou contar a partir da minha experiência. Eu sempre valorizei muito a questão de deixar claro quais são os valores que eu espero das pessoas, qual o comportamento que eu espero das pessoas. Porque eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa durante 12 anos antes de empreender, que deixava isso claro, e aí eu, na posição de colaborador, achava isso muito legal, porque me mostrava o caminho de como eu evoluía naquela empresa. Então, se essa comunicação não é muito clara, esse é um primeiro ponto, o que acaba acontecendo é que a pessoa não sabe como ela cresce, né? Quando você deixa claro os comportamentos que você espera, você está mostrando a regra do jogo. Então eu tinha ali desde o início os comportamentos que eu esperava, que eu acho que o que a maioria das empresas tem ali, que é, sei lá, missão, visão, valores, e aí tem alguns valores lá e tudo. O que aconteceu, assim, a gente vende, né? Acabei nem me apresentando direito aqui, né? Então sou CEO da MLabs e a gente oferece tecnologia para mini mercados autônomos, né? Então, para varejo que quer trabalhar no modelo de autoatendimento. E tudo isso nasceu no contexto do Covid. A gente vendia para vending machines, tinha um mercado lá, estava crescendo devagarzinho tudo. E aí, quando veio o Covid, as pessoas que ficavam em lugares que tinha concentração, né, sei lá, escritórios, metrô, que são os lugares onde você colocaria uma vending machine para vender,
esses lugares foram esvaziados. E agora? Né? E aí eu vi um movimento das empresas indo para condomínio residencial, a gente se posicionou e lançou um sistema de pagamento para condomínio residencial. Hoje a gente atende mais de 15 mil pontos de venda no Brasil. Temos operação nos Estados Unidos, Colômbia, enfim. Mas na época a gente era pequenininho, tinha ali 6 funcionários, 10 funcionários, né, tal. E quando a gente fez esse movimento, a gente começou a crescer muito rápido. Então a gente cresceu, eu tinha feito um planejamento para 4 anos com os sócios da MLabs na época, e a gente bateu esse 4 anos em 10 meses. E pô, sensacional. Mas quem é da área de tecnologia vai lembrar que nesse momento todo mundo foi para casa e o novo normal era trabalhar de home office. Então quem era de tecnologia e falava inglês, o mundo perdeu as fronteiras. Porque se você não precisa mais trabalhar geograficamente num lugar, por que alguém dos Estados Unidos não pode contratar alguém? Porque alguém de primeiro mundo não pode contratar alguém de segundo mundo, né? De terceiro mundo. Segundo mundo? Não, terceiro mundo. Pagando o salário de terceiro mundo, mas tendo a receita de primeiro mundo. Então, lá nos Estados Unidos, um salário de $3 mil, $4 mil que não contrata ninguém especializado, né? Não é salário. O atendente de McDonald's vai ganhar $2 mil por mês. Aqui era 15 mil reais, 20 mil reais. Então inflacionou o mercado de TI. Tava muito difícil contratar. E aí eu comecei a passar por um problema, porque assim, quando você cresce rápido, você tá desorganizado. Então a equipe começou a ter burnout, começou a ter muito problema com o produto, começou a ter muita reclamação de cliente. Os nossos principais colaboradores começaram a ser assediados porque tinha essa questão do exterior. A gente tinha que trabalhar fisicamente, então, porque equipamento tinha que mandar. E aí eu olhei para aquele contexto e eu me vi ameaçado por 2 coisas. Por essa questão que eu falei do contexto de perder pessoas e tudo, e as pessoas tendo burnout, aquilo estava me incomodando, tava horrível aquilo. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero criar? É isso mesmo que eu quero construir? Foi para isso que eu parei para empreender? Porque eu poderia estar ganhando um salário razoável, sou formado em engenharia, trabalhava na área de óleo e gás, que é uma área que paga bem. E eu larguei tudo aquilo para um puta sofrimento, né? Será que faz sentido? E aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, tá fazendo sentido isso que a gente tá criando? E aí, pessoal, naquele momento a minha empresa já tinha cultura. Então ela tinha valores bem definidos e tinha um comportamento que acontecia ali. Só que aquele não era o comportamento que eu gostaria que acontecesse, né? E aí eu decidi implantar. Falei que agora eu preciso tomar a rédea dessa situação. E aí que a gente começa, então, uma jornada de implantação de cultura. Mas um ponto, uma dúvida. Já tinha cultura porque todo mundo tem cultura ou porque você já tinha implementado já tinha e depois cultura, foi para um lado que você não gostou tanto? Já tinha cultura porque todo mundo tem cultura. Porque eu tinha cultura. Mas não tinha feito nada intencional ali. Eu já tinha feito intencional, não com a maturidade que eu tenho hoje. Então, assim, já tinha um valor lá que era comprometimento. Então já tinha isso. Só que assim, eu não via o comprometimento que eu queria no dia a dia, entendeu? Então já tinha cultura? Já tinha. Mas não era a cultura que eu gostaria que tivesse. Já tinha porque já existia um comportamento que era padrão. Uhum. Sabe quando você chega numa empresa e algum funcionário fala assim, não, isso aqui, cara, nem adianta fazer porque sempre foi feito assim, sempre vai ser feito assim. Ou então, puta, eu avisei que ia dar merda, ninguém fez nada aqui, né? Alguém precisa fazer alguma coisa, senão vai dar merda. Uhum. Então eu começava a ouvir algumas coisas desse tipo e falava, cara, não é isso aqui o comprometimento meu não é esse tipo de coisa, né? Eu quero outra. Eu tô buscando outra coisa. E aí eu percebi que assim, então. E aí o meu primeiro. Minha primeira reação, e acho que isso é legal também pontuar, para chegar à conclusão que a chave é sempre a comunicação, né? A minha primeira reação foi fazer o quê?
Eu falei, cara, eu preciso... Super-herói, né? Eu preciso descer no parquinho aqui, ir nas áreas e reestruturar cada área. Então eu ia no suporte, por exemplo, no atendimento ao cliente. E aí eu entrava lá, mergulhava, convivia o dia a dia com a equipe de suporte e tal, para resolver os problemas do suporte, e aí dava uma melhorada no suporte. Só que aí o comercial começava a pegar e a produção começava a pegar. Aí eu saía do suporte e ia para o comercial. Aí começava a estabilizar o comercial, aí a produção começava a gritar e o suporte já voltava com a musculatura pro problema anterior. E assim, deve acontecer aí na empresa de vocês, né? Tipo assim, o comercial vendeu, aí ele vendeu e prometeu mais do que deveria, aí quem entrega fica puto porque o comercial vendeu, fala, pô, mas o cara a gente tem que testar antes de vender. E o comercial, pô, se eu não vender, essa empresa não movimenta. E aí fica um brigando com o outro. E a gente não tem uma unidade. Então, pô, espírito de equipe já era um valor. Mas que espírito de equipe é esse que você vê duas pessoas se xingando ali no dia a dia? Eu falei, cara, não tá funcionando esse esquema de ir pra lá e pra cá. Porque uma coisa que eu demorei pra entender é que foi o que eu falei agora da comunicação, né? Já dando spoiler. É que as pessoas, elas têm dificuldade de ter a visão do todo que está acontecendo. Elas acabam, nós mesmo, né? A gente acaba ficando ali no nosso dia a dia. Se a gente não para, não sai para olhar de longe, a gente não tem uma visão de contexto. E aí os seus colaboradores também não têm essa visão de contexto. E aí quando caiu essa sacada, eu falei assim, cara, não vai adiantar eu tratar ponto a ponto. Eu vou precisar gerar um movimento dentro da empresa para deixar claro para que direção eu tô indo. E aí, sabendo aí, né, das 3 verticais aí que eu falei, né, colaboradores, clientes e tudo, eu já tinha claro o que eu queria e eu tinha um bom palpite sobre, e aí eu vou falar sobre isso, né, porque é um bom palpite porque você vai refinando. Um bom palpite sobre o que eu acreditava que funcionaria com os meus clientes. Só que eu precisava trazer os colaboradores para esse contexto. Então a primeira ação foi fazer uma reunião com os colaboradores e falar assim, cara, que empresa que a gente quer construir aqui? E aí a gente começou a debater. E assim, obviamente eu não chamei todo mundo, chamei as pessoas que eu considerava chave, que estavam mais alinhadas ali comigo. E aí a gente começou a colocar lá post-its e exercitar. Não, cara, eu quero uma remuneração bacana, eu quero um plano de carreira, eu quero tal coisa. E sabe, Renan, ali surgiram coisas muito interessantes. Por exemplo, alguém pôs lá diversidade. Certo? Você acha importante diversidade na empresa? Pô, quem em sã consciência, né, exceto alguns extremos, vai falar assim, não, sou contra a diversidade, né? E aí, um dos meus sócios lá levantou a mão e falou, cara, para mim diversidade não é para ser um valor. Aí eu dei aquela assustada assim, né? Mas aí ele, cara, porque assim, eu não quero ser preconceituoso. E eu entendo que uma empresa, se ela define diversidade como um valor, significa que se eu tenho 11 homens e 10 mulheres e abrir uma vaga, eu vou ter que, pela diversidade, contratar uma mulher. Se eu tenho 10 brancos e nenhum negro e abrir uma vaga, pela diversidade, eu vou ter que contratar um negro. Se eu tenho, e aí você pode pôr, né, gênero, etnia, o que quer que seja. Então, se você quer ter diversidade, você tem que fazer ação que, de fato, traga diversidade. Mas é a diversidade que a gente está buscando? Não, cara. A gente está buscando desempenho. Não interessa quem vem. O que eu não quero é ser preconceituoso. Então, eu não quero ter preconceito com nenhuma pessoa. Mas eu quero contratar a pessoa pela competência dela. Eu não quero usar a empresa como ferramenta social de promover a diversidade. Tem empresas que podem fazer isso, não tem problema nenhum. Dependendo do tamanho da empresa, talvez ela tenha que fazer isso, que é aquele contexto que eu falei. Só que a gente entendeu que se a gente tentasse fazer aquilo, a gente corria um risco muito grande, porque a empresa é pequena, não era o que a gente estava buscando. E a gente ia tomar decisões que eu vou contratar alguém pela cor de pele dele, eu vou contratar alguém pelo gênero dele, quando eu gostaria de contratar alguém pela competência dele. E aí essa discussão ela foi importante em profundidade para a gente entender que o que a gente queria não era a diversidade quando alguém pôs aquele post-it.
O que ele queria era que fosse um ambiente respeitoso para todas as pessoas. Você conheceu a MLabs. Cara, a MLabs é uma empresa diversa. Cara, você tem tudo lá. Tem de todo mundo. Mas por quê? Porque a gente se respeita muito. E porque na hora de contratar, de fato, não tem nenhum filtro, não tem nenhuma tendência nesse sentido. O único filtro é competência. Então, esse momento ele é importante para você fazer a pedra fundamental do que vai ser a sua cultura. Porque ali, eu como condutor da estratégia, do posicionamento da empresa, posicionava o que era importante para mim, o que era importante para os clientes e dava espaço para os colaboradores trazerem o que fazia sentido para os colaboradores. Ali, um ponto importante, só um abre aspas aqui. O que é legal aqui que você trouxe? Abrir espaço para o time mais estratégico, também trazer, porque se alinha com o que você acredita, beleza. E às vezes tem coisas que estão alinhado, mas você não... Achei que já estava, né? E segundo, muito importante e eu prezo muito por isso, se tá lá como um valor... Tem que fazer valer. E aí tem que saber, assim, qual que é a consequência de você fazer valer aquilo. Então, precisa dessa reflexão. Porque às vezes você simplesmente... Eu tenho certeza que tem um monte de empresa, por exemplo, esse tema da diversidade, que põe lá diversidade... Mas não faz. Porque isso aí é um negócio que, pra mim, cultura é isso. Se você coloca o comportamento que você tolera e não tolera... Tem que fazer cumprir. Tem que fazer valer. E aí, isso foi muito legal que você trouxe, porque, cara, beleza, qual é a ação que a gente vai fazer? Vai fazer assim, assado, aí você... não, mas eu pensei que era só isso. Aí, na verdade, não era nem aquilo, era uma outra coisa que era o respeito. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, né, trazendo até pra nossa realidade, tem um comportamento que a gente não tolera, que é mentira. Mentira, falsidade e fofoca. E isso demite. Pode ser a melhor pessoa, pode ser... sim, o mais experiente, mais velho. A gente demitiu um dos nossos melhores vendedores, por exemplo, porque mentiu. E assim, é pesado. Só que quando a gente se reuniu, a liderança falou, e aí, o que a gente vai fazer? Um olhou pro outro, porque ficou ali pesando. Cara, que tá recorde de vendas e tal, e não sei o que, não tem ninguém nem perto. E aí? E aí, simplesmente, eu falei, qual é a nossa cultura? É isso. É o nosso não negociável, né? Porque qual que é o problema? Se você não demite, qual a mensagem? É o recado que você está mandando. Então, só que... E aí eu falo aqui, cultura não é fácil. Você falou, uma ferramenta de gestão total, que contrata, que demite, mas você tem que usar. Você tem que usar. E não é fácil porque é isso, né, cara? De repente você se vê mandando embora seu melhor vendedor, e aí você... Cara, é a regra que você criou. Só que essa é a vida adulta, né, Renan? Assim... Decidir entre o bom e o ruim é fácil, é coisa de criança, assim, cara, né? Assim, a nossa vida adulta é entre o ruim e o bom, né? Então, assim, cara, saber tomar essas decisões, ter maturidade é importante. E a cultura é isso. Depois, né, quando você já implementou e está rodando, já adiantando um pouco aí no processo, o que vai refinar a sua cultura e fazer... você ter controle sobre ela é quem você demite, porque você está passando uma mensagem para todo o time. Cara, quantas vezes tanto empresários que eu ajudei mentorando, né, falando assim, cara, vai lá e demite, você está com esse problema, vai lá e demite, você vai ver que vai ficar mais eficiente. E eu fiz isso também. Você tem um problema no time, você tá faltando gente, você não quer mandar porque você tá com medo que não vai performar tal, você vai lá, manda embora, e aí menos gente faz mais. Porque quem você demite tá passando uma mensagem de cultura. Quem você contrata é a mesma coisa. Pô, você pôs para dentro alguém que tá desalinhado, o time vai entender. Ele vai entender o recado. E se tá muito alinhado, o time também vai entender. E quem você promove? Porque, pô, se você promove alguém que está desalinhado culturalmente de você, que mensagem você está passando? Agora, se você promove alguém que é a pessoa mais alinhada culturalmente, que mensagem você está passando? Então, quem você demite, quem você contrata, quem você promove, é uma ferramenta de manutenção, depois que você definiu ali muito claramente o que você quer. E aí, voltando então para esse exercício, a gente saiu dali, a gente enunciou um sonho a partir disso, né? Porque eu lembro que até a gente escreveu, acho que 12 ou 13... comportamentos ou 12 ou 13 valores
vontades ou desejos, né, de quem queria trabalhar na MLabs, né? Então, assim, tem que ter plano de carreira, tem que ter plano de carreira, tem que ter remuneração adequada, tem que ter um ambiente legal, tal. Então, a gente meio que fez um planejamento estratégico da empresa e desenhou ali um sonho. Que as pessoas que trabalham na MLabs e são alinhadas à cultura não queiram sair, e que as pessoas que são alinhadas à cultura têm um desejo, mas não trabalham, têm um desejo de entrar. E a gente entendeu que trabalhar os valores e a nossa comunicação no dia a dia é o que ia fazer atingir esse sonho. E eu desdobrei esse sonho num projeto. Então, lembra que eu falei que tinha problema no comercial, problema no suporte, problema na comercial, suporte, entrega, desenvolvimento e tudo? Eu cheguei e desenhei um projeto com um cronograma falando assim, pessoal, a gente vai contratar tantas pessoas para tal área. Eu vou redesenhar os processos dessa área, dessa área, dessa área. Eu vou fazer tal e tal melhoria no produto que vai parar de cliente reclamar. Fiz um projeto. E aí a gente fechou toda segunda-feira para que eu fizesse um report desse projeto. Foi ali que nasceu o primeiro planejamento estratégico que a gente chamava de B25, que era a base para que a gente crescesse de maneira sustentável em 2025. Percebe que isso não tem muito a ver com cultura, mas tem tudo a ver com cultura. Não tem muito a ver no seguinte sentido. Cara, não tem nenhum valor, nenhum valor ali, tipo, de comprometimento e tal. Quando eu falo esse sonho. Só que é nesse momento que eu estou inspirando e trazendo as pessoas e movimentando as pessoas para a direção que eu quero ir, que eu explico para elas que para a gente atingir aquele sonho, a gente tem que ter comprometimento. Para a gente atingir aquele lugar, a gente tem que fazer as coisas de um jeito simples, rápido e fácil. Para a gente conseguir conquistar tais clientes, a gente tem que ter um pensamento de clock builder. Para a gente melhorar os processos e fazer a vida melhor, né, eu tenho que ter um pensamento de clock builder, que é um outro termo, né, que a gente cunhou lá para explicar. Lembra que eu falei que as pessoas trabalham para elas e não para a empresa? Então, quando eu monto esse planejamento estratégico falando assim, esse é o sonho, isso aqui não vai melhorar para vocês? Pessoal, se a gente tiver esses comportamentos aqui que a gente definiu, a gente vai chegar nesse sonho. Então, vamos trabalhar com esses comportamentos, esse é o nosso acordo. E aí, a constância na comunicação desses valores, desse projeto, do que está acontecendo com a empresa inteira, faz com que todo mundo esteja engajado e direcionado para a mesma direção, né? Se movimentando na mesma direção. E aí você conecta isso com a visão? Isso já seria a visão ou o sonho é uma consequência de chegar na visão? Ele é, assim, nesse caso, né? A gente tinha uma visão mais técnica no sentido de posicionamento de mercado, aonde a gente queria chegar. A gente queria ser a empresa com maior market share e a mais relevante de mini mercados autônomos até 2025 e conquistamos essa visão. A gente entendia que para que a gente chegasse nesse lugar eu tinha que ter um time foda. E aí, para que eu tivesse um time foda, eu desenhei esse sonho. E para que eu conseguisse conquistar esse sonho, eu tinha que me comportar desse jeito, que era o jeito da cultura. Entendeu? Boa. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu estou separando esforço de resultado. Então, eu falo assim, cara, o resultado que eu quero atingir é esse aqui. Só que qual que é o esforço que a gente tem que fazer no dia a dia? São esses comportamentos. Porque você, por exemplo, vai falar com um colaborador, né? Cara, venda 10 produtos hoje. Vai lá e vende 10 produtos hoje. Tem como aquele colaborador fazer um esforço, já é, né, assim, mas tem como ele conseguir realizar 10 vendas naquele dia? Isso talvez é difícil a pessoa tangibilizar, porque vai lá e vai vender. Ela vendeu, eu não sei vender, eu sei ligar, eu sei apresentar, eu sei fazer reunião. Então, quando você desmembra aonde você quer, que resultado que você quer atingir em esforços que você vai fazer para chegar àquele resultado, e aí o nosso papel como estrategista da empresa, né, ou tático da empresa, dependendo da camada que você está, é ir refinando esse esforço
para achar o caminho que chega mais rápido ou de maneira mais consistente no resultado. Mas o que as pessoas fazem no dia a dia é esforço. Aliás, esse é um problema até de gestão de pessoas, na minha visão, né? É que muitos líderes tentam cobrar resultado, mas é porque também eles não sabem o processo de esforço que tem que fazer no resultado. Isso gera estresse, gera tensão, porque às vezes a pessoa ela não está preparada ou ela não tem ali na caixinha de ferramentas dela coisas que para você eventualmente é óbvio para que ela consiga chegar naquele resultado. Tipo assim, para eu vender, eu tenho que fazer 10 ligações. Para fazer 10 ligações, eu apresento 5 propostas. 5 propostas, eu tenho 2 reuniões de fechamento para fechar uma venda. Então, essa é uma tática que envolve o esforço, que envolve o processo, que envolve um script de vendas em cada etapa. Só que é importante você desenhar esse caminho. Então, eu estou desenhando um caminho da cultura. Eu tenho a visão de onde eu quero chegar, que referência que eu quero ser. Se eu tiver com pessoas, a estratégia é essa, porque eu vou formar um time robusto. E dentro desse contexto, se eu tiver esses comportamentos, eu vou seguir esse caminho. Boa. Muito bom. Então, a gente desenhou isso e começou a rodar. E aí, naturalmente, no começo é mais desafiador. Por quê? Porque a hora que você desenhou e chamou ali os colaboradores, não está todo mundo alinhado. Sempre vai ter alguém desalinhado. E aí, ao longo do tempo, você tem que ir fazendo mesmo que uma poda, vamos falar assim, né? Como se fosse uma árvore que está crescendo e, eventualmente, você tem que podar os galhos que não estão contribuindo para a árvore crescer. E aí você vai ali vendo as pessoas que estão desalinhadas, treinando elas, né? Você quer tentar resgatar as pessoas, mas tem pessoas que vão estar desalinhadas mesmo. E aí você vai ter que ir substituindo, ir renovando, reciclando. E aí chega um momento que você aí vai ter um time mais coeso e mais fechado, que aí é um contexto já que você presenciou lá, depois de 5 anos da gente ter feito isso, né? E o outro detalhe é que, assim, aí eu falei como que você refina a vertical de pessoas, né? Só que talvez você ainda não tenha... Se você nunca fez esse exercício, talvez você não tenha muita clareza sobre o que você quer. E talvez você ainda não tenha muita clareza sobre o que impacta os seus clientes. Então, a primeira mandala, a gente fez uma mandala de cultura, né? Que são focadas em 4 pilares... E cada pilar desdobra em alguns comportamentos. Por exemplo, tem um pilar que chama visão processual. A visão processual tem 2 comportamentos que são muito importantes de definir a gente, que são clock builder e rotina produtiva. Tem um pilar que é profissionalismo. E aí profissionalismo desdobra em espírito de equipe, comprometimento. Eu uso palavras mais simples mesmo, porque nesses pilares eu quero ser um pouco... É fácil decorar 12 coisas? É mais difícil, né? Então, as coisas mais senso comum, eu coloco como senso comum. Cara, precisa ter respeito. Mas aquilo que me define, que são 3 ou 4 coisas, aí eu uso os termos mais específicos, que foi o que eu falei, que é simples, rápido e fácil, que é clock builder. Então, esses 2 são 2 exemplos de coisas que definem o nosso comportamento e são diferentes para eu ter a oportunidade de explicar. Mas o que acontece é que conforme você vai caminhando, eventualmente você quer colocar... A gente tinha 10. Aí eu vi que, assim, cara, eu tô incomodado. Eu quero... assim, a minha empresa tá muito legal, tá muito colaborativa, tá funcionando bem. Mas eu quero dar um tom de comercial. Quero fazer a galera dar uma acelerada aqui. E aí eu coloquei mais 2 novos valores, porque eu entendi que pelos problemas que eu estava tendo com alguns clientes, pelo um tipo de comportamento que eu gostaria de incentivar, eu tinha que colocar aqueles 2 novos valores, que é visão comercial em todas as áreas. Então, assim, eu não quero mais só que o time comercial tenha visão comercial, eu quero que todas as áreas pensem como que aquilo que ela está fazendo ajuda a gente a vender. E rotina produtiva, que não era um valor, mas eu entendi que fazia sentido para eu acelerar a entrega de algumas coisas. Porque aí eu tenho a oportunidade de explicar para eles o que é produtividade para mim. O
que é muito diferente de se manter ocupado. E aí, ao longo do tempo, você vai então colocando valores. Eventualmente você tira, você modifica. Tem um outro valor que também tem um nome específico que chama O Problema é Meu. Boa. Então, assim, antes era senso de urgência. Pô, senso de urgência é senso comum. Mas eu queria explicar. Então, eu mudei para O Problema é Meu. O que é O Problema é Meu? Significa o seguinte: se você vê alguma coisa errada, já era, o problema é seu. Você vai ter que se apropriar daquilo e falar com as pessoas até que seja resolvido. Então, assim, você viu que um cliente está reclamando de tal coisa em algum lugar. Você faz atendimento ao cliente? Não, você é da produção. Beleza, então você vai lá no chefe de atendimento ao cliente e fala assim, cara, esse cliente está reclamando, você pode dar uma olhada? Aí você vai lá e vê, cara, ele resolveu? Não. Então eu vou no chefe dele e falo, cara, tem esse problema, não foi resolvido. E eu vou no chefe do chefe, até em última instância chegar a mim. Porque é uma coisa que eu não aceito ouvir, que é os dos intoleráveis, né? É tipo assim, cara, eu falei que ia dar merda e tá vendo aí, deu merda? Cara, não quero ouvir isso. Se você acha que vai dar merda, se movimenta e faz a gente. Você não precisa resolver, é diferente. Eu não quero que você resolva. Eu quero que você seja responsável para que a pessoa que vai resolver seja acionada e resolva o problema. Sim. E aí eu quebro também um receio que às vezes tem algumas empresas de falar assim, cara, não, eu não vou falar isso porque eu vou foder lá o Renan, que aí ele vai achar que eu tô com fofoca. Não, isso não é esperado. Meu, né? Faz o teu que eu faço o meu, né? Não, isso é esperado que você tenha esse comportamento. Então, a pessoa que você tá levando o problema para ser resolvido, ela já sabe que se ela não resolver, você vai falar com o chefe dela, porque é assim, eu institucionalizei isso, né? E aí, enfim, né? Então, assim... Um ponto que eu fiquei na dúvida. Aí você falou, eu vou falar o que é produtividade para mim e não ocupado. O que é pra gente entender? Fiquei curioso. Rotina produtiva? De produtividade. O que é uma pessoa produtiva e o que é uma pessoa ocupada aí? Cara, uma pessoa ocupada é que ela tá sempre fazendo alguma coisa, certo? Acho que a principal diferença é que uma pessoa que ela é produtiva, ela sabe claramente a linha de chegada. Então, um exercício que tem a ver com o Pareto, né? Que eu peço para as pessoas fazerem é, quando você tem um problema, e aí tem a ver com esse... eu vou explicar também de como a gente comunica os valores no dia a dia, tá? Com ritos e símbolos, tá? Porque assim, você escreveu tudo isso, e agora? Né? Você tem que fazer as pessoas viverem os valores, eu vou explicar como a gente faz isso. Mas a primeira coisa é você identificar um problema que você vai resolver. Ou algum objetivo que você quer atingir. O grande erro das pessoas que se mantêm ocupadas e não produtivas é que elas começam a trabalhar na solução sem antes entender claramente o problema que ela quer resolver. Então esse é o primeiro passo. Claro, você tem clareza sobre o problema que você quer resolver? Você perguntou por que esse problema acontece e por que o porquê desse problema acontece e foi a fundo nisso? Então a primeira etapa é essa, eu entender clareza que problema eu quero resolver. Depois que eu defini o problema que eu quero resolver, eu vou definir uma possível solução para aquele problema. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu identifiquei que tem muitos clientes que estão reclamando de troca de titularidade, que é um tipo de atividade lá no caso real. Né? É um tipo de atividade que a gente tem lá que, assim, você vendeu o mercado para outra pessoa e eu quero passar a sua titularidade para outra pessoa. Uhum. E aí, você viu que esse processo tá ruim e tem N chamados desse processo, tipo 100 chamados por mês, então é um volume relevante. Então o problema que você quer resolver, ele é um problema que existe, ele é um problema relevante, ele é um problema que está na sua alçada de resolver, né? Que faz sentido você trabalhar nele, show. Beleza, identificamos um problema. Como que eu vou resolver isso? Cara, minha primeira visão é que eu vou criar um formulário e que eu vou falar com área A, área B, área C, e aí eu vou ter esse problema resolvido, então, na melhor das hipóteses aqui, num primeiro pensamento, em 8 semanas. Beleza? Então, essa é a primeira etapa que você
pensaria para executar esse problema. O valor da rotina produtiva, né, que é só isso que eu falei, você já estaria sendo produtivo no sentido que você está trabalhando num problema real com o objetivo de resolver aquele problema real com um prazo bem definido. Só que o que eu entendi, Renan? Você sabe da lei de Parkinson? Não sei se você já ouviu a lei de Parkinson. Uma tarefa, ela tende a ser realizada no tempo que você destinou para aquela tarefa. Então, se você falou que vai fazer em 4 semanas, você vai fazer em 4 semanas. Se você falou que vai fazer em 8 semanas, você vai fazer em 8 semanas. Não interessa se é o mesmo esforço. Você preenche aquele espaço ou você deixa para fazer mais para frente porque está tranquilo. Enfim, você acaba ocupando aquele espaço. E aí eu falei, cara, se eu identifiquei que o problema é relevante e urgente, por que eu não antecipo? Então, o nosso valor de rotina produtiva é você ter um comportamento de, ao identificar o problema e propor uma solução, se desafiar em pensar da seguinte forma: como que eu resolvo o problema na metade do tempo? E aí eu vou ter que me desdobrar para pensar qual que é o 20% de esforço que eu faço, porque às vezes eu tenho esse problema, 80% do problema está concentrado em um cliente específico. E aí você está tentando tratar todos os casos possíveis, só que se você tratar aquele cliente, você já resolveu 80% do problema. Só que para tratar todos os casos você demora 8 semanas, para tratar aquele cliente você demora 2. Então, assim, você pode fazer tudo? Pode, mas começa por aquele cliente que vai dar mais resultado. Só que esse não é um pensamento natural, certo? Então, como não é um pensamento natural, eu preciso forçar isso. E aí, esse é o comportamento. Você pôs 8 semanas, como você faria em 4? Ou como que você conseguiria ter 80% do resultado na metade do tempo? Boa. Pensou nisso? Agora, olha para isso. Como que você conseguiria ter 80% desse resultado na metade desse tempo? Cara, é incrível os resultados que a gente conseguiu a partir disso. Tipo assim, o nosso produto, em termos de funcionalidade, de relacionamento com o cliente, ele evoluiu, assim, disparou. Porque eu trabalhei em um comportamento. Entendeu? Agora, assim, quando eu falo assim, Renan, seja produtivo. Você entender isso que eu expliquei? Agora, se eu falo que a gente tem um negócio que chama rotina produtiva e eu vou explicar para você, agora você entendeu o comportamento que eu espero. Então, se você vem me entregar uma coisa e fala que demora 8 semanas, eu falo assim, cara, você fez o exercício de rotina produtiva? Eu posso bater o olho aí e ver se eu vou conseguir te dar um caminho para fazer em 4? Então, as próprias pessoas, antes de apresentar, elas já vão discutindo, se juntando, se organizando para fazer mais rápido, entendeu? Muito massa, que legal. E aí, para fechar esse framework que você está montando, você falou aí, precisa colocar isso em prática, né? Tá lá escrito, desenhei o guia, como é que eu faço para eles cumprirem? Boa. Então, assim, você foi lá, mapeou que existe a necessidade, mapeou que está fora do controle, analisou as 3 verticais, desenhou os valores, foi ali estruturando e chegou no que você quer, né? E aí, como que você põe em prática no dia a dia? Então, eu já falei que eu não vou esgotar mais, que é contratar, demitir e promover. Então, essa é uma ferramenta. Mas o mais importante é você que tem organizado aí na sua empresa visão, missão e valores, fala rápido aí quais são os valores da sua empresa. Tá vendo? Se você não sabe quais são, como que você exige que os seus funcionários saibam? Ah, não, é que tá lá no site. Cara, tá lá no site, a galera não... Tá lá no site. Então, como que você quer que eles apliquem no dia a dia? Então, eles têm que vivenciar no dia a dia. E aí é importante vocês criarem ritos e símbolos que façam eles vivenciar no dia a dia. E aí eu vou falar as fases que eu passei, porque eu posso até falar assim que tem... depois que você decidiu implantar a cultura, tem fases de maturidade da implantação da cultura. Qual que é a primeira fase para mim? É você conseguir comunicar os valores. Que é basicamente você escrever e falar assim, pessoal, esses são os valores que a gente tem, né? Saibam que eles existem e saibam o que são esses valores. Só que concorda comigo que é muito mais fácil para mim, por exemplo, falar assim... Ô, Leandro, você quer saber
o que é senso de urgência, tem dificuldade, não tem problema, cara. Olha pro Renan trabalhando e o jeito que ele trabalhar é só você se inspirar nele, porque ele é um exemplo de senso de urgência aqui dentro da empresa. Então aí já vem o primeiro insight. Quando você cria os embaixadores dos valores da cultura dentro da sua empresa, você está comunicando para as pessoas quem são os exemplos. A liderança pelo exemplo ela é a mais efetiva. Então, quando você comunica o exemplo, você está comunicando como que você gostaria que as pessoas se comportassem. E aí eu queria fazer isso. Só que eu queria fazer isso de um jeito que eu movimentasse a galera para entender quais são os valores. E mais que isso, né? Pensa que eu tinha 10 pessoas em determinado momento, aí depois 30, aí depois 50, hoje 90. Pô, 90% da minha empresa entrou nos últimos 4 anos, né? Então, se a sua empresa vai crescer, pensa que se essa estrutura que está lá, ela não tem o poder de disseminar o conhecimento para o pessoal que está vindo, você vai escrever, vai treinar todo mundo, mas você vai perder o domínio da sua cultura rapidinho, porque aí você vai ter que repetir todo o processo. Então você precisa treinar, então você precisa deixar os embaixadores, né, ter os símbolos ali. E você também precisa achar um jeito de treinar aquelas pessoas para que quando outras pessoas venham, elas consigam explicar para essas outras pessoas, liderar essas outras pessoas, mostrando o que é a cultura para você. E aí eu fiquei quebrando a cabeça com isso, e aí teve um Dia das Mulheres, né, que é assim, todo evento que tinha, eu falava com o meu time de gente de gestão, a Fran e a Sara lá que você conheceu, eu falava, cara, eu não quero dar bombom pra mulher não, cara. Eu quero aproveitar essa oportunidade para reforçar algum valor. Eu quero trabalhar algum valor. Eu quero... Toda oportunidade que a gente tem é uma oportunidade de comunicação. Então, deixa eu comunicar alguma coisa. E aí, elas em conjunto com a Amanda do time de marketing trouxeram a ideia de a gente premiar as mulheres que representavam os valores, né? Então vamos premiar a mulher que mais representa espírito de equipe, mais representa profissionalismo, etc. e tal. 4 valores: criatividade e iniciativa. Acho que era profissionalismo, iniciativa, criatividade, espírito de equipe. Foi esse primeiro prêmio. Só que como que a gente vai fazer isso? Eu vou escolher? Não. Eu fiz as pessoas da empresa votarem na pessoa que mais representa aquele valor. Quando eu fiz isso, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um movimento na empresa das pessoas começarem a dialogar sobre, cara, e aí, quem será que é melhor para a criatividade? Não, mas peraí, vamos pensar sobre o que é a criatividade. Que é mesmo, né? Então, assim, eu coloquei esse assunto na narrativa das pessoas, na pauta das pessoas. E é esse o segredo, na verdade, é você conseguir fazer com que o que você quer transmitir seja dialogado para as pessoas. Aí elas vão falando lá, enfim, né? E beleza, essa é a primeira fase. E aí a gente elegeu, então, as embaixadoras e começamos uma dinâmica mês a mês de eleger as embaixadores. Aí a gente falou, pô, funciona para as mulheres, então vamos pegar o valor desse mês que a gente quer comunicar. Então, esse mês a gente quer... Pô, eu quero que a equipe trabalhe melhor processos. Então, eu vou escolher Clock Builder. Então, eu vou escolher... Vamos fazer a votação de quem melhor representa Clock Builder. Esse foi o primeiro movimento. Segundo movimento, não era mais uma votação simples. Eu quero que, para votar, você dê um feedback para a pessoa. Então, tipo assim, eu não posso falar assim, cara, o Renan, ele é um cara organizado, então eu tô votando nele para organização. Não. Isso podia antes, agora não pode mais. Agora você precisa dar um feedback pro Renan. E aí, pessoal, como que a gente dá feedback? A gente identifica um fato e vincula aquele fato ao valor. Por exemplo, cara, eu cheguei aqui no seu escritório e vi que tava tudo no lugar, tudo organizado. Aqui a sala de estúdio já tem a configuração, a marcação para como tiver a configuração e tal. Porra, parabéns, você é um cara muito organizado. Então eu peguei um fato que sustenta aquele valor. E essa é uma técnica de dar feedback. Então eu comecei a preparar o meu time para conseguir dar um feedback consistente dentro dos valores que eu estruturei. Por quê?
Porque agora se entra uma pessoa e a pessoa tem uma conduta desalinhada com a nossa cultura, o meu time tem preparação para explicar para ela que ela está desalinhada, mas conseguir fazer ela entender por que ela está desalinhada. Não é só falar assim, não, você não tem espírito de equipe. Não, pô, peraí. Aqui você teve esse comportamento e esse comportamento não é esperado aqui pela gente. A gente esperava um comportamento diferente. Então essa é a segunda fase. Reconhecer, saber comunicar. A primeira fase, reconhecer, depois saber comunicar. A terceira fase, eu consegui mudar o meu comportamento. Porque agora eu reconheci, agora eu sei comunicar. Mas se eu quero evoluir, eu tenho que ter a habilidade de entender qual que é o meu gap em relação a algo e suprimir aquele gap de maneira intencional. Por exemplo, rotina produtiva. Eu expliquei o que é, certo? Como que se aplica isso no dia a dia? Isso que eu falei para você aqui já foi meio que um framework, um to-do, treinando os meus colaboradores a falar assim, cara, primeiro você identifica o problema, garanta que você está resolvendo o problema, gasta 90% de energia no problema, pense se esse problema é relevante, se esse problema for resolvido, qual que é o impacto que traz pra gente. Esse problema é um que você mesmo tem que resolver ou é outra pessoa de outra área? Você colabora para resolver esse problema ou você é a pessoa central? Se você colabora, traz outra pessoa. Se você nem colabora nem a pessoa central, dá ideia para outra pessoa, mas não se mete, não é da sua área, né? Então, eu montei um framework de maneira que eles fizessem projetos para que eles desenvolvessem esse comportamento. Então, aí o Cultura na Veia, né, que é esse projeto mensal, começou então, indica uma pessoa, depois indica uma pessoa dando um feedback consistente, depois, agora você faz uma autoindicação. Você vai falar assim, eu, Leandro, mereço o prêmio de rotina produtiva porque eu identifiquei esse problema, eu pensei nisso, eu pensei nessa estratégia de redução de tempo e consegui implementar e tive esse resultado. E aí, quando o seu time começa a fazer isso, você consegue dar um feedback para ele e falar assim, cara, isso que você pensou aqui, pô, esse problema que você falou que era relevante, que não é relevante, é irrelevante. Você tá desviando o foco, né? Então, e depois do feedback, da movimentação, do autodesenvolvimento, né? A gente evoluiu para você movimentar uma equipe. Então, hoje o pessoal pode fazer trabalho em equipe. Você movimentar diferentes áreas e trazer para fazer um projeto que você está desenvolvendo aquele comportamento, mas para trazer alguma melhoria, a aplicação. O jeito que eu uso lá para comunicar é assim, a cultura é uma ferramenta para resolver algum problema. Então você tem um problema. Cara, que ferramenta que você vai aplicar? Vou aplicar a rotina produtiva, vou aplicar simples, rápido e fácil, vou aplicar clock builder. Não é só uma coisa. Às vezes você vai aplicar... percebe que o jeito que eu falei, né? Eu diminuo o tempo, 80-20 e tal. Tem um simples, rápido e fácil ali. Essa é uma outra coisa, assim. As coisas elas não são totalmente desassociadas, mas são as coisas que eu chamo para dar ênfase, né? E aí, para incentivar isso, só o simples fato da gente reconhecer a pessoa e dar um prêmio, muito obrigado, as pessoas já disputam e querem participar. Mas a gente trouxe algo a mais que foi... todo ano a gente premia, todo mês, né? Na verdade, a gente premia um ou mais ganhadores, depende se foi individual ou se foi em equipe, o projeto Cultura na Veia. E aí, no final do ano, a gente escolhe 2 para fazer uma viagem internacional para uma feira com a gente. Então, o pessoal quer participar disso. Tem um jantar dos ganhadores, tem um almoço, desculpa, dos ganhadores do Cultura na Veia no final do ano. A gente escolhe dentro dos ganhadores quem são os finalistas. Aí, dentro dos finalistas, a gente fala quem que ganhou a viagem. Então, todo esse processo, eu estou mantendo o tempo todo o pessoal entendendo ali, cara, dentro dessas 20 pessoas que ganharam alguma coisa durante um mês, quem são os 7 que mais representam a cultura na empresa? Então, eu estou comunicando para a empresa quem são as 7 pessoas que elas têm que se espelhar caso elas queiram crescer profissionalmente lá com a gente. E depois das 7 eu escolho 2. Quem são as 2? Cara, são inquestionáveis, são... Então, esse é um rito. A gente tem outros ritos, né? Tem o dia do pão com linguiça, tem o feedback elegante, tem outras coisas que a gente faz também
Tudo com o objetivo de comunicar a cultura, de fazer com que os valores estejam sendo discutidos o tempo todo. Boa. Se eu fosse resumir toda a nossa conversa aqui, assim, qual que é a ferramenta que você consegue usar para fazer a cultura acontecer? Cara, comunicação. Porque tudo isso são ferramentas de comunicação. Os símbolos que eu crio, os ritos que eu crio, os valores que eu crio, os nomes que eu dou, tudo isso são ferramentas porque o desafio quando você dialoga com 90 pessoas, e aí tem gente que dialoga com 1.000, com 2.000, 3.000, são desafios diferentes, mas no final do dia você tem que achar um meio de conseguir comunicar com clareza e ter o feedback, se a sua comunicação está sendo efetiva, de como você gostaria que as pessoas se comportassem quando você não está presente. Boa. Animal. Que baita mentoria, galera. Framework total aqui de como colocar cultura na veia, né? Eu não vou nem falar aqui que a cultura é muito boa. Só que tem um ponto a reclamar aqui. Eles me convidaram para dar uma palestra na segunda-feira. E que dia que é o pão com linguiça? É a última sexta do mês, tá convidado. Tá vendo? Aí eu fui na segunda e naquela sexta ia ter o pão com linguiça. Eu fiquei só vendo lá no Instagram. Aí não vale. Esse é um ponto de reclamação, tá? Uma outra curiosidade, né, Renan? Às vezes eu gosto de explicar assim essas fases e eu marquei, né, o que funcionou. Obviamente, eu não tinha uma visão completa da onde ia chegar. Eu fui reagindo. Eu tinha uma direção, obviamente, mas eu também fui vendo as oportunidades de ajuste e fui fazendo. Dá para implantar exatamente do jeito que está hoje? Eu acho que, em certo modo, até dá. Só que existe um movimento, né? Você tem que começar a girar a roda, você tem que sair do lugar. Então, pode começar pequeno, não tem problema. Começa com pequenas coisas, tipo escrever ali os valores. Depois, arrumar um rito que você dialogue aqueles valores no dia a dia, né? Mas hoje o negócio já ficou até enjoado, cara. A gente fez uma taça, eu não sei se você viu, uma taça que a pessoa escreve o nome, aí agora a gente vai ter a taça de 2026 com todos os ganhadores que vai ficar lá no acervo da empresa. Então assim, aquilo gera movimento, a pessoa quer ter o nome dela lá, aí ela faz o post no LinkedIn, no Instagram, fala, cara, porque você tá enaltecendo, né? Você está exaltando a pessoa e aí ela virou exemplo para as outras pessoas, né? Mas enfim, só para também não assustar muito, assim, eu não tentaria. Se você não tem nada disso, eu não tentaria fazer tudo de uma vez. Eu tentaria ir baby steps aí. Cada vez. Muito bom. Galera, esse aqui foi mais um episódio, mas eu sei que tem muita coisa e você que vai começar a aplicar, como é que a galera te encontra nas redes sociais, Leandro? Pode ir no meu Instagram, @LeandroVFidelis. E aí, por lá, eu sempre posto conteúdos, vou sempre me comunicando. Vai estar aqui também na descrição desse vídeo o link direto pro Instagram do Leandro. Leandro é um queridão e, assim, fico muito feliz de ter essa parceria, a gente poder contribuir com a tua galera. E você ter vindo aqui foi um grande prazer, uma grande satisfação. Espero um dia aí poder participar desse pão com linguiça aí tão falado. Não, já tá convidado. A gente vai ver a última sexta aí que encaixa, bora lá. Duas coisas aqui, ó. Vou ter que ir lá comer um pão com linguiça e jogar golfe. Pronto, que aí tá tudo certo. Mas, Leandrão, obrigado pela participação. Obrigado, Renan. Viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Adoro falar de empreendedorismo, adoro falar desse tema, né? E acredito aí que ajudei alguém aí. Se eu ajudar uma pessoa aqui, já valeu a pena. Não, porque só aqui é a nossa empresa, eu falo, aqui eu fico como aluno, aprendo muito, né? Então eu gosto muito de cultura, a gente implementa muito, mas eu falo que sempre tem algo. E aí, pô, tu trouxe muitas coisas legais, porque são visões diferentes. Com certeza a galera aqui vai curtir pra caramba e vai colocar tudo em prática, sem dúvida nenhuma, vai te chamar lá. Então, já vai lá no Leandro, segue ele primeiro, conteúdo todo dia sobre empreendedorismo, ele tá trazendo coisas do dia a dia, então tá sendo bem legal. Segundo, tiver qualquer troca, fala. Leandro é um cara super acessível, super tranquilo de ter essa troca, então um cara muito gente boa. Pra vir pra cá tem que ser gente boa, né? Não tem jeito. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, você que tá pelo YouTube. Você que tá pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e já segue a gente por aqui. E lembra, produtividade financeira é uma escolha diária. Então, Leandro, pra gente finalizar, eu falo o seguinte, cara. Imagina que a nossa missão aqui como empresa é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Então imagina que você vai entrar em cada família brasileira com uma mensagem. Qual é essa mensagem que você leva para dentro de cada família brasileira? Cara, boa pergunta.
eu acho que eu vou puxar o gancho disso que você falou, né? A maior desigualdade que eu acho que existe, ela é a desigualdade cultural, aproveitando para puxar o tema da cultura. Porque quando a gente vive em contextos diferentes, e eu sou um ascendente, né? Eu também vim de uma família mais humilde e consegui construir empresa e construir riqueza. A gente tem uma série de crenças que acabam limitando a gente. Uma série de comportamentos que acabam limitando a gente. Então, o que te mata não é aquilo que você sabe. O que te mata é aquilo que você acha que sabe. Aliás, o que te mata não é o que você não sabe. É aquilo que você acha que sabe. Porque você não sabe que você não sabe. Espero não ter sido muito confuso aqui, mas tenha sempre humildade intelectual, porque a humildade intelectual vai quebrar barreiras culturais, barreiras de falsas crenças, de falsas verdades, e isso vai te possibilitar acessar conhecimento, acessar pessoas, acessar ambientes, enfim, que vão te trazer muita prosperidade. Muito bom, sensacional, galera. Então, esse foi mais um episódio do nosso Profidcast com o Leandro Fidelis aí, um cara incrível, CEO da MLabs. Então, um grande abraço para você, muita produtividade financeira. A gente se vê no nosso próximo episódio. Bora evoluir. Tchau, tchau.